Olá, meu nome é Francesca Córdova, sou estilista e hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde ou como a gente consegue inovar na moda? Né? Porque assim, se a gente for pensar a moda, e é o que me fascina também nessa indústria, é que a inovação faz parte do nosso dia a dia, ou a busca pela inovação faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, a cada nova criação, novo produto que a gente pensa, a inovação é uma busca constante. O que é uma coisa que me chama atenção há algum tempo, assim, é pensar assim, como o mercado ou as próprias instituições, né, veem isso na moda. Porque eu falo isso como empresária, né, nesse momento, não só como estilista, mas se a gente for pensar em linhas de crédito, né, então há um tempo atrás o BNDES lançou várias linhas de crédito que envolviam a inovação. E aí, claro, como empresária, fui lá dar uma olhada, porque afinal de contas eu considero que eu estou numa das indústrias mais inovativas que existe, né? E aí me deparei com algumas questões que me fizeram pensar o como é difícil a gente comprovar a inovação na moda, né? A não ser que seja no aspecto tecnológico, então o desenvolvimento de um novo tecido, de uma nova matéria-prima, por exemplo, ou uma nova técnica, né, de confecção, uma técnica fabril, né, por exemplo, um novo tear, né, alguma coisa assim. A inovação na moda ela fica um pouco complicada de ser apresentada pelo seguinte, a moda é efêmera, né? Então aquilo passa muito rápido e o produto, aquela inovação que foi naquele momento, não vira alguma coisa que realmente gera uma modificação no sistema produtivo, enfim, naquilo que infelizmente, né, é considerado inovação. Porém, a gente não deixa de ter esse bichinho dentro da gente que procura inovação constante. E aí, nesse pensamento, e depois de analisar, né, um pouco essa questão, assim, de como inovar na moda, e a gente começa a pensar assim, como eu posso inovar para o olhar do meu cliente, né? Ou como eu posso inovar em relação ao meu concorrente. Ou como eu vou inovar dentro da minha própria marca e os meus valores de marca, né? Então, assim, hoje, quando eu vou começar uma coleção, né, assim, eu tenho como princípio, primeiro fazer uma análise do que aconteceu na minha coleção passada ou em algumas estações também. Fazendo esse levantamento, eu começo a identificar, né, meus pontos onde eu fui super bem, aqueles que eu não fui tão bem, e aonde eu posso aperfeiçoar e melhorar. Então, o que significa inovação dentro de uma marca de moda? Na verdade, significa você inovar para o olhar do teu cliente, então assim, ou né, da tua concorrência, o que você faz diferente deles, né? Então eu começo sempre a colocar algumas questões para mim, né, no sentido de avaliar onde que eu posso fazer a diferença. E às vezes essa diferença é na percepção do meu cliente em relação ao meu produto. Né? Não necessariamente é uma inovação tecnológica, né? Mesmo porque eu não tenho nem estrutura para conseguir desenvolver novos tecidos, novos materiais, bem que eu gostaria, né? Acho que é o sonho de todo estilista, né? Conseguir desenvolver matérias-primas e ter a coleção realmente criada desde o zero, né? Da própria construção do tecido, enfim, né? Sensacional. Só que a gente sabe que numa escala pequena a gente não consegue fazer isso. Então a inovação está numa nova forma de propor o uso de alguma peça, no shape, né, nas modelagens, alguma técnica de acabamento, alguma forma de, assim, a combinação de cores, né? Então, assim, a inovação acaba sendo colocada num outro universo, né? Assim, numa escala um pouco não tão nobre, vamos dizer assim, mas acaba fazendo muita diferença para o teu mercado, né? Para quem você atende. Então, assim, às vezes o que não é inovação para um público pode ser muito novo para outro público. Né? Então, o que a gente tem que ter em mente é para quem a gente desenha e como a gente pode inovar para esse consumidor.
tá? Que pode vir de diferentes maneiras. Às vezes é uma coisa muito simples, né? É um detalhe muito simples que você adota num determinado produto na tua coleção, que para aquele consumidor é a descoberta de alguma coisa incrível, né? E que para ele aquilo é muito novo, né? Então, pensar inovação na moda não é só na grande escala ou num universo assim muito gigantesco, né, de que você precisa de uma estrutura tecnológica para te apoiar, né? E sim, às vezes é dentro da tua própria empresa ou do teu próprio processo de trabalho, a inovação pode surgir ali, né? Desde a criação de um produto ou da escolha de materiais ou combinações, né? Novas proporções que você pode propor para o teu público, que podem ser muito diferentes, enfim. Mas a inovação pode estar nas pequenas coisas e geralmente ela está, né? Então, a dica de hoje é: toda vez que vocês forem pensar uma nova coleção, antes, analisem aonde vocês podem colocar a inovação, né? Aonde que vocês conseguem, qual etapa do processo de vocês conseguem colocar uma pitadinha de algo novo, né? Ou fazer ligações, né? Intersecções de ideias com outros conhecimentos que vocês tenham, que vocês possam trazer para o universo da moda e fazer com que aquilo se torne novo, interessante, né? E dar uma nova linguagem para alguma coisa dentro do que você faz, tá? Então, gente, a dica de hoje é essa. Espero que vocês estejam gostando, né, das nossas conversas aqui. Eu confesso que tô achando super legal, porque tá me estimulando a pensar ou a repensar sobre várias coisas e dividir com vocês a minha experiência, né, no meu dia a dia e aquilo que eu tento aplicar na minha empresa, né, como estilista e como empreendedora. Também está sendo assim bem legal, porque eu acabo refletindo sobre vários aspectos, tá? Se vocês estão gostando, deixem comentários, né? Eu vou adorar sugestões de temas para a gente conversar para os próximos vídeos, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo que eu for fazer e aguardo comentários, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.